Olá, meu nome é Wesley Silva, sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, também sou especialista em gestão pública e lei de responsabilidade fiscal. E nesse curso, promovido pelo Instituto Plácido Castelo, Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, nós vamos falar sobre orçamento público e sua execução. Então, nesse curso, nós vamos tratar de alguns tópicos, alguns pontos específicos a respeito do orçamento, do sistema orçamentário brasileiro e da sua execução orçamentária. Então, nós vamos ver o PPA, vamos falar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, vamos falar também sobre o orçamento anual e, a partir daí, nós vamos falar sobre receita e despesa e, dentro de cada um desses tópicos, nós vamos falar também sobre a sua respectiva execução. E no final desse nosso curso, nós vamos falar sobre o outro ponto que é muito importante, que é o final da execução orçamentária. Ele deve permitir a elaboração da prestação de contas, e nós vamos ver como se dá esse processo de prestação de conta mediante dos gestores públicos para o Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Então, de início, nós vamos falar aqui sobre o sistema orçamentário brasileiro. O sistema orçamentário brasileiro, nós vamos ver que ele é formado por 3 instrumentos principais, que é o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Só que antes, a gente precisa entender como é que se dá o mecanismo da gestão das finanças públicas, seja a nível federal, estadual ou mesmo municipal. Então, nós temos, de um lado, a sociedade e as empresas que contribuem para os cofres públicos através do pagamento dos tributos. Obviamente que os governos, especialmente estados e municípios, eles têm receitas que não só tributárias, mas recebem receitas que são arrecadadas a partir de tributos, como, por exemplo, o fundo de participação dos municípios. Os municípios arrecadam um fundo de participação do município que tem origem tributária, ou seja, tem origem no imposto de renda e no IPI, que é arrecadado pelo governo federal. E esse gráfico, nesse gráfico aqui, a gente consegue entender de uma forma muito simples, de uma forma muito sucinta, como que se dá a execução, como que se dá a gestão das finanças públicas a nível de governo. Então, como eu já falei, nós temos aqui a sociedade, as empresas que contribuem com os impostos. O governo, por sua parte, ele tem essa missão de gerir bem, de administrar bem e de aplicar bem cada centavo arrecadado. E para isso é necessário que ele prepare uma peça fundamental nesse processo de gestão das finanças públicas, que é justamente o orçamento público. Tá? Então, o orçamento público ele tem esse papel de estimar quanto vai ser arrecadado e também de fixar as despesas nos programas de governo, nas ações governamentais que serão executadas em benefício da sociedade. Então, aqui, a gente pode dizer, de acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 165, que ele diz que tanto o Plano Plurianual quanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, elas são de iniciativa do Poder Executivo. Tá? O que é que isso significa? Significa que apenas o Poder Executivo tem essa prerrogativa de preparar as peças orçamentárias. Então, o Poder Executivo é quem executa, digamos assim, a maior parcela do orçamento. É claro que os outros poderes, como o Legislativo, como o Poder Judiciário, o Ministério Público e os próprios Tribunais de Contas, ele também executam o seu orçamento. Mas a iniciativa de preparar as peças orçamentárias propriamente ditas, de acordo com a Constituição Federal, cabe ao Poder Executivo. Cada uma dessas peças, na verdade, a iniciativa sempre será do Poder Executivo. E aqui, de uma forma também bem abrangente, nós conseguimos ver como que se dá a integração dessas peças orçamentárias. Então, no topo, nós temos o Plano Plurianual. Como vocês podem observar, o Plano Plurianual, o próprio nome já diz que ele é plurianual, ou seja, ele vai ter uma vigência por mais de um ano, por mais de um exercício financeiro. E esse Plano Plurianual,
ele vai estar onde estarão indicados os programas de governo. E o que são os programas de governo? Os programas de governo é a materialização das políticas públicas, né, colocadas na forma de um documento e alocação de recursos. Então, nós temos inicialmente o plano plurianual e para cada exercício financeiro, como a gente pode observar, será elaborado uma lei de diretriz orçamentária anual e também uma LOA, ou seja, também uma lei orçamentária anual. Então, como é que funciona essa integração? Primeiro, o plano plurianual, ele diz, né, as regras do jogo, ele diz quais são, né, as diretrizes, os objetivos e as metas que a administração pública tem que executar ao longo dos 4 anos. Só que, veja, existem programas que serão realizados apenas em um exercício ou em 2 exercícios. E é aqui que entra a Lei de Diretriz Orçamentária. A Lei de Diretriz Orçamentária, ela vai no PPA e vai dizer, PPA, quais são as metas e prioridades que têm que ser realizadas nesse exercício? E aí ela vai captar essa informação do PPA e vai direcionar para a Lei Orçamentária Anual. Então, é dessa forma que esses 3 instrumentos de planejamento se integram para que haja realmente uma correta e uma boa execução dos recursos, né, que estão ali a cargos, né, estão ali sendo administrados, melhor dizendo, pelos gestores públicos. E observem aqui, né, outro ponto importante, que o PPA, por exemplo, ele tem aqui a vigência de 4 anos, para cada ano vinculado ao PPA, nós temos uma lei de diretrizes orçamentárias e uma lei orçamentária anual, né, para o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e 4º ano. E aí, obviamente, né, há de se criar também um novo plano plurianual, né, porque tem que dar sequência, e esse plano plurianual aqui, ele vai ter a mesma função, né, de estabelecer quais são as diretrizes, os objetivos e as metas da administração, informar a LDO quais são as metas e prioridades daquele ano para que elas sejam executadas pela Lei Orçamentária Anual, tá? Sejam alocadas e executadas na Lei Orçamentária Anual. E aqui um ponto importante, observem que entre um PPA e outro, entre um LDO e outra, a gente tem um mandato do chefe do Poder Executivo. Então observem aqui que o chefe do Poder Executivo, quando ele inicia o seu mandato, ele vai executar todo o seu orçamento e a sua LDO e o seu PPA baseado naquilo que foi elaborado pela gestão anterior. Então isso é muito importante porque para que a administração pública, né, as atividades da administração pública, as políticas públicas e as atividades, os serviços públicos, eles tenham uma continuidade independentemente de qualquer que seja o gestor que esteja ali à frente do Poder Executivo. Tá? Então, é necessário que realmente tenha a alternância de poder, mas que a máquina pública ela não deixe de funcionar. Como a gente está falando de orçamento, né, que está ligado às finanças, à execução das despesas e das receitas, não pode haver um corte, né, digamos assim, nesse fluxo de atividade em função da troca de mandato. Por isso que o Constituinte ele foi muito sábio a não fazer com que o período do PPA ele coincidisse com o plano plurianual. Então, não coincide justamente para que se tenha essa ideia de continuidade. E aqui, também uma síntese, né, como a gente falou, todas as peças orçamentárias, tanto o PPA, Plano Plurianual, quanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias e também o Orçamento Anual, todas essas peças, nós acabamos de ver, de acordo com a Constituição, que elas são de iniciativa do Poder Executivo. Essa iniciativa é no aspecto de fazer a elaboração e a consolidação de todas as despesas que serão realizadas pelo próprio Poder Executivo e também pelos demais poderes. Então, como é que funciona na prática? Você tem o Poder Executivo, que constitucionalmente tem que elaborar as peças orçamentárias, ele recebe as informações as propostas, digamos assim, de gastos de cada um dos demais poderes, do Legislativo, do Judiciário, né, do Ministério Público, do Tribunal de Contas,
da Defensoria Pública, ele faz essa consolidação. Então, ele prepara um orçamento, uma peça só, orçamentária, e ele envia essa peça para o Poder Legislativo. Tá? O Poder Legislativo, por sua vez, ele vai fazer esse trabalho de analisar, votar e fazer a aprovação dessas peças orçamentárias. Tá? Então, após a aprovação das peças orçamentárias, principalmente a execução do orçamento anual, ele passa a funcionar, ou seja, o governo tem autorização para arrecadar e tem autorização para gastar, ou seja, para executar o orçamento propriamente dito. Só que acontece o seguinte, essa execução, ela precisa ter um acompanhamento, né? Ela precisa ter um controle para saber se realmente os recursos que estão sendo administrados, que foram autorizados pelo Legislativo, se eles estão sendo bem gerenciados e se os gastos estão obedecendo aos limites que foram estabelecidos nas leis orçamentárias. Então, você já começa a perceber que os instrumentos de planejamento, e principalmente a lei orçamentária anual, além de ser um instrumento de planejamento, também é um instrumento de controle, né, de controle de gastos, principalmente. E dentro desse processo de execução, a gente também tem a atividade de controle. Tá? E é aí que entra o papel dos tribunais de contas e das controladorias internas. Né? Então tem que haver esse papel de controlar, né, os gastos, de fazer com que aqueles recursos que foram alocados no orçamento, eles realmente, como nós já dissemos, estejam sendo bem executados de acordo com aquelas regras, né, que foram estabelecidas nas leis, né, orçamentárias. E isso, né, na verdade, isso é o que a gente chama de ciclo orçamentário, né, porque você tem a iniciativa do Poder Executivo, passa pelo Legislativo, tem a execução do orçamento, tem essa atividade de controle, e a partir disso, o governo ele vai ver o que ele pode melhorar, o que funcionou, quais são os programas que funcionaram, quais não funcionaram, para que ele possa realmente melhorar e sempre ter esse ciclo, né, que a gente chama de ciclo orçamentário. A partir de agora, nós vamos entrar em cada uma das peças, em cada uma das peças orçamentárias ou de planejamento propriamente dito. Vamos iniciar agora pelo plano plurianual. Então, de acordo com a nossa Constituição Federal, em seu artigo 65, parágrafo 1º, ela diz que o plano plurianual é a lei que institui, né, que estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e as metas da administração. Ou seja, o plano plurianual, como nós já vimos, ele é um plano, digamos assim, de médio prazo, e o seu principal objetivo é estabelecer essas diretrizes, esses objetivos e essas metas para a administração pública. Observe que aqui a Constituição ela traz o termo federal, mas obviamente, né, nós temos o princípio da simetria, que essa regra também se aplica a estados e aplica-se também aos municípios. Então, o PPA tem essa missão de estabelecer os objetivos, as diretrizes, as metas, definir quais são as despesas de capital. Tá? De início, vamos entender as despesas de capital apenas como investimento, nós sabemos que é bem mais que isso, mas vamos entender como as despesas de investimento. Então, o PPA ele também tem que definir quais são essas despesas de investimento e outras despesas delas decorrentes. Decorrentes de quem? Decorrentes das despesas de capital. Então, veja, digamos que no plano plurianual ele tenha uma previsão de construção de 10 escolas. Perceba que a construção dessas 10 escolas, que é uma despesa de capital, ela vai gerar despesas decorrentes. Por quê? Porque a escola não vai funcionar sozinha. Ela vai precisar de professores, ela vai precisar de diretores, ela vai precisar ter a manutenção, né? Ela vai precisar de tantos gastos adicionais que são decorrentes
dessa despesa de capital. Então, por isso que o plano plurianual, além de fazer, além de ter essa preocupação de indicar quais são as despesas de capital, também é necessário que no PPA haja essa preocupação de fazer uma previsão que aquele gasto de capital ele também vai gerar despesas de custeios, que são decorrentes da despesa de capital. E o PPA, o Plano Plurianual, ele também tem que trazer todos os programas de duração continuada. Vamos citar como exemplo, exemplos bem conhecidos aí. Bolsa Família, por exemplo, é um programa de duração continuada. Então, a gente tem esses programas que eles vão se perpetuando e ao longo dos anos. Ele também tem que ter essa previsão no plano plurianual. Então, essencialmente, o plano plurianual ele deve contemplar, ele deve prever e contemplar os programas de governo. Tá? E o que são os programas de governo? Eu falei aqui de início que programa de governo, para a gente entender de uma forma mais fácil, os programas de governo eles são a materialização das políticas públicas. Então, digamos que você tenha uma política de diminuir a mortalidade infantil, o índice de mortalidade infantil, ou digamos que você tenha uma política que busque a diminuição da evasão escolar, dos alunos do nível fundamental, por exemplo. Então, isso são programas, o governo vai se articular, ele vai criar esses programas, cada programa desse terão ações para que esse índice ele seja alcançado, seja o índice, como nós dissemos, de diminuição da evasão escolar, ou então o índice de diminuição da mortalidade infantil. Então, o PPA ele vai trazer esses programas. E a gente tem aqui a portaria do então Ministério do Orçamento e Gestão. Sabemos que esse ministério não existe mais, mas essa portaria ela ainda está em vigor e ela traz esse conceito do que é um programa. Então, o programa, segundo a portaria do Ministério do Orçamento e Gestão, número 42 de 1999, é um instrumento de organização das ações do governo. Olha só, o programa é um instrumento de organização das ações do governo, visando a concretização dos objetivos pretendidos. Objetivo: diminuir a mortalidade infantil. Objetivo: diminuir a evasão escolar. Então, esses são os objetivos que são pretendidos e eles têm que ser mensurados por indicadores. Olha que importante isso. Então, veja só, sempre que você vai criar um programa, principalmente programas que a gente chama de programas finalísticos, ou seja, aqueles programas que têm uma ação direta com a sociedade, é importante o estabelecimento de metas. Então, se você vai, por exemplo, fazer um programa, o governo vai criar um programa de evasão escolar, ele tem que ter indicadores. Que indicadores seriam esses? O percentual de alunos, por exemplo, que não termina, não conclui o ano letivo, é um indicador. No caso da mortalidade infantil, a cada criança que nasce, quantas não conseguem sobreviver? Então, você tem aí, o governo tem aí esses indicadores que são importantes, esses dados, eles são extremamente importantes para que se transformem em indicadores, para que o governo crie políticas públicas e, através dessas políticas públicas, ele crie esses programas que vão buscar resolver um problema, solucionar um problema da sociedade. E a Constituição Federal ela diz o seguinte, que nenhum investimento cuja execução ultrapasse o exercício financeiro poderá ser iniciada sem prévia inclusão no PPA ou em lei que autorize a sua inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Olha que importante, E os gestores públicos devem ficar muito atentos para isso aqui. Então, veja só, se um determinado gestor ele decidiu iniciar, por exemplo, a construção de uma estrada, e a construção dessa estrada ela vai se dar, o tempo de execução da construção dessa estrada, ela vai se dar por mais de um exercício. A construção da estrada é uma despesa de capital, é um investimento. Então, se essa despesa vai se dar por mais de um exercício, necessariamente
ela tem que estar prevista no plano plurianual. E se não estiver? Bom, se não estiver, é necessário que haja, né, uma alteração ao plano plurianual através de uma lei, porque o PPA, quando ele surge através de uma lei. Então, eu preciso de uma outra lei para alterar o PPA, o plano plurianual, e fazer a inclusão, né, a lei que autoriza a sua inclusão, tá, no plano plurianual, para aí sim os gestores começarem a executar aquele investimento. Caso contrário, se isso não for observado, a própria Constituição estabelece que isso é considerado um crime de responsabilidade. Por isso, muita atenção, muito cuidado ao se criar investimentos. Sempre tem que observar se ele estava previsto ou não no plano plurianual. Então, agora nós vamos falar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, também conhecida como LDO. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela estabelece um vínculo entre o planejamento estratégico e o planejamento operacional, ou seja, entre o plano plurianual e a lei orçamentária anual. Então, basicamente, essa é a principal função, né, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E, de acordo com a nossa Constituição Federal, a Lei de Diretrizes Orçamentária Anual, ela conterá, né, ela deve contemplar as metas e as prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o próximo exercício financeiro subsequente. Então, foi aquilo que nós dissemos na nossa primeira aula. Nós observamos que o plano plurianual, ele tem os programas de governo, ele contempla os programas de governo, ele contém as diretrizes, os objetivos e as metas. E o papel agora da LDO é justamente verificar, né, o que há de prioridade, quais são as metas e prioridades para aquele exercício em específico. E aí, a Lei de Diretrizes Orçamentária Anual vai jogar essa informação para a Lei Orçamentária Anual para que possa haver a execução orçamentária. E também, de acordo com a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela também tem as seguintes funções. Tem a função de orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual, de dispor sobre alterações na legislação tributária, ou seja, caso o ente governamental tenha alguma alteração a ser feita em algum tributo, isso tem que ser disposto, né? Tem que estar claro, tem que estar evidente e tem que ter previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Outro ponto importante é estabelecer as políticas das agências financeiras de fomento. Então, isso não funciona muito nos estados e nos municípios, porque basicamente nós não temos, né? Pelo menos aqui no âmbito do estado do Ceará. Mas, a nível federal, nós temos a Caixa Econômica Federal, uma agência de fomento, o Banco do Nordeste é uma agência de fomento. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual, ela vai estabelecer as políticas dessas agências de fomento. Tá? E também, a Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual, ela tem que autorizar, né, qualquer aumento que seja dado para os servidores públicos, tem que ter uma previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual. Tá? Então, se a administração ela vai fazer alguma mudança a nível de criar um plano de cargos e salário, se ela autoriza a fazer uma correção do salário, né, dos servidores, tudo isso tem que ter previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aí, além da Constituição Federal de 88, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela também trouxe algumas atribuições para a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela diz que a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, Lei Complementar 101 de 2000, ela diz que a LDO ela tem a função de dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, estabelecer critérios para limitação de empenho e, consequentemente, controle sobre o endividamento. Então, aqui, caso o governo ele não arrecade, né, ao longo do exercício aquilo que se pretendia, as regras para cortar gasto devem ser definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A destinação de recursos provenientes de operação de crédito, inclusive por antecipação de receita. Perceba que o governo, ele, além de arrecadar os tributos, ele tem outras fontes de receitas que são as operações de crédito, ou seja, os empréstimos. Então, esses empréstimos, a destinação desses empréstimos tem que estar previsto
né, na Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual. Outro ponto que está previsto, que tem que estar previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, são as condições para transferências de recursos a entidades públicas através de transferências voluntárias e a destinação de recursos para o setor privado. Então, veja só, digamos que o Estado ele queira transferir, né, um recurso através de um convênio para um município. Então, tem que haver uma previsão, né, de possibilidade dessa transferência voluntária na Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual do Estado. Ou então, caso o governo ele queira destinar recursos também para o setor privado, né, através de alguma subvenção econômica, também deve haver uma previsão dizer quais são as condições, né, para essa transferência, devem estar contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual. Próximo ponto diz respeito à definição de limites e condições para a expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado. Então, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, as despesas obrigatórias e de caráter continuado são aquelas despesas que criam uma obrigação governamental de pagar por um período superior a 2 exercícios. Só que acontece o seguinte, essas despesas, como elas têm, digamos assim, uma longa duração, né, elas têm que ter limites e essas condições, né, para a expansão, ou seja, até quanto eu posso criar de novas despesas de caráter continuado. Então, esses limites também têm que ser definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E as normas relativas aos controles de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento também tem que haver a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E cabe ressaltar aqui que a Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual ela também tem anexos, né, que são os anexos de metas e os anexos de riscos fiscais, que são uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, que devem acompanhar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Agora nós vamos falar sobre a Lei Orçamentária Anual, ou orçamento propriamente dito, também conhecido como LOA. Então, a Lei Orçamentária Anual, ou orçamento propriamente dito, é um instrumento de planejamento que contempla a previsão das receitas. Então, ela prevê as receitas que serão arrecadadas no exercício e vai fixar o montante das despesas também para aquele exercício, tá? E o que é o exercício financeiro para o orçamento público? É a data que inicia em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro. Isso é o exercício financeiro, ou seja, a Lei Orçamentária Anual ela tem que contemplar todas as receitas e todas as despesas que serão executadas durante esse período de tempo, ou seja, durante o exercício financeiro. E aqui vale lembrar que a Lei Orçamentária Anual, ela também, né, de acordo com a Constituição Federal, de acordo com a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece que a Lei Orçamentária Anual ela deve ser elaborada de forma compatível com aquilo que foi estabelecido no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual. Não poderia ser diferente, porque os três são instrumentos de planejamento e tem que haver uma sintonia entre todas as peças, entre todos os instrumentos de planejamento. Bom, é importante a gente saber que na Lei Orçamentária Anual são consignados o que a gente chama de créditos orçamentários. Créditos orçamentários para a realização das respectivas despesas. E aí também vale ressaltar que crédito orçamentário é diferente de dinheiro em caixa. Como assim, Wesley? Bom, vamos fazer uma analogia do orçamento como um cartão de crédito, um grande cartão de crédito. Então, perceba que você, enquanto pessoa física, se quiser utilizar o cartão de crédito, só pode gastar até o limite do cartão de crédito, até o limite do crédito que tem no seu cartão, não é verdade? Na administração pública, funciona de uma forma bem semelhante. É lógico que o orçamento público é algo bem mais complexo, mas para facilitar o nosso entendimento, o orçamento público ele funciona como um grande cartão de crédito. Então, se ele é um cartão de crédito não é dinheiro no bolso. Da mesma forma, crédito orçamentário não significa dizer
que aquele valor está já depositado nos cofres públicos. Até mesmo porque a execução das receitas e também das despesas, elas vão acontecendo ao longo do tempo. Então, a gente já passa a entender o orçamento como uma peça de planejamento, planejar quanto se vai gastar e quanto vai se receber ao longo do ano, e planejar, né, e de controle também, para evitar que hajam mais gastos do que aquilo que foi estabelecido nos créditos orçamentários. E a lei orçamentária anual, ela sempre tem que ser equilibrada, né? A lei orçamentária anual, o montante, no caso das despesas, jamais poderá ser maior do que as receitas, né? Não há que se falar em orçamento desequilibrado. Existe, né, como a mídia muitas vezes propaga, o déficit fiscal, né, mas aquilo não é déficit orçamentário, são coisas diferentes, tá? O orçamento, ele sempre tem que nascer equilibrado, ou seja, jamais as despesas, o valor da despesa pode superar o valor das receitas que serão arrecadadas ao longo do exercício. E agora a gente vai enfatizar algumas vedações, tá, que foram trazidas pela própria Constituição Federal em relação, né, às leis orçamentárias anuais, em relação aos instrumentos de planejamento orçamentário. A primeira delas diz o seguinte: são vedados. Né? Vedado o quê? O início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Então veja que a Constituição já se preocupou, o Constituinte já se preocupou em dizer claramente, olha, não se pode executar nenhum programa e nenhum projeto que não esteja previsto na lei orçamentária anual. Não existe isso. Não existe, por exemplo, na lei orçamentária anual a previsão de um programa de reforço à alimentação escolar. Não existe. Pode criar? Não. Tem que ser incluído na lei orçamentária anual. Tá? Proibiu também a realização de despesa ou a assunção de obrigações que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Justamente aquilo que nós falamos. Não pode haver despesas que sejam superior ao limite dos créditos orçamentários. Proíbe também a realização de operações de crédito, ou seja, de empréstimos, que excedam o montante das despesas de capital. Então, aí é uma regra, que é o que é chamada regra de ouro, né? Onde a Constituição ela diz, olha, nas leis orçamentárias anuais, o valor que for pedido a título de empréstimo, for arrecadado a título de empréstimo, não pode superar aqueles investimentos, ou seja, o total das despesas de capital, ok? A não ser, existe uma ressalvada as autorizações mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa, aprovada pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Então, essa é a única exceção para a quebra da chamada regra de ouro. Mais uma vedação. Vinculação de receita de impostos a órgãos, fundos, despesas, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos, por exemplo, o Fundo de Participação dos Municípios, e a destinação de recursos para ações de serviço público na área da saúde, né, e para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Certo? Então, também são outras ressalvas que são trazidas pela Constituição, além, né, de também honrar, para que a administração possa honrar, compromissos a título de garantias, né, dadas em função de operações de crédito realizadas. Gente, observe aqui o seguinte, que a Constituição está dizendo é assim, as receitas de impostos não podem ser vinculadas a gastos, a fundos e a nenhum tipo de despesa, a não ser aquelas que são ressalvadas pela própria Constituição Federal. E a Constituição Federal traz esse rol de despesas, né, que podem ser utilizadas, que podem ser vinculadas a impostos. Outra vedação, a abertura de créditos suplementares ou especiais sem prévia autorização legislativa. Nós vamos ver mais à frente, vamos falar mais sobre os créditos adicionais. Vamos ver que nenhum crédito adicional ele pode ser aberto, né, criado, sem que haja uma lei que autorize essa criação. Tá? Também é proibido a transposição, o remanejamento ou a transferência
de recursos de uma categoria de programação para outra, né, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. O que é que a Constituição está falando aqui? Olha, para que o Poder Executivo ele possa mudar as rubricas orçamentárias, vamos dizer assim, para que possa realocar recursos dentro do orçamento, é necessário que haja também autorização legislativa, que haja lei permitindo, né, essa mudança no orçamento, seja para criar outro órgão, seja para realocar em outro programa de governo, em uma outra rubrica orçamentária, é necessário sempre que haja autorização legislativa nesse sentido, caso contrário, isso não será permitido. Também é proibido a concessão ou utilização de créditos ilimitados, né? Não há que se falar em crédito ilimitado no orçamento público. Nós já vimos que o orçamento público, toda a despesa, ela tem como base a receita que é estimada no orçamento. Então não há que se falar. Se a receita ela não é ilimitada, logicamente os créditos orçamentários eles também não podem ser ilimitados. Também é proibido a utilização sem autorização legislativa específica de recursos do orçamento fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações ou fundos. Não se pode utilizar recurso do orçamento fiscal. Orçamento fiscal, vamos entender aqui como orçamento vinculado à educação, orçamento vinculado à habitação, ao urbanismo, Orçamento vinculado à Seguridade Social, são orçamentos vinculados à saúde, à assistência social e à previdência. Então, o governo ele não pode pegar recursos desse orçamento, sem autorização legislativa para cobrir o déficit de empresas, fundações ou fundos. Também são vedados a instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa. O que é um fundo? Vamos entender um fundo contábil, como sendo uma unidade orçamentária onde eu tenho receitas para custear despesas específicas, Então, a administração pública ela não pode simplesmente dizer o seguinte, olha, então vamos criar aqui o Fundo de Amparo ao Deficiente Físico. Por decreto, por exemplo, é possível um prefeito municipal criar um fundo desta natureza através de decreto? Não. É necessário que tenha autorização legislativa, ou seja, que tenha uma lei que permita a criação deste fundo. Também é proibido a transferência voluntária de recursos para a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelo governo federal e estados às suas instituições financeiras, para pagamento de despesa com pessoal, ativo, inativo e pensionistas do Estado, do Distrito Federal ou do município. Então, vamos imaginar o seguinte, digamos que um governo estadual, ele tem um banco, então ele não pode fazer um empréstimo para esse banco para poder pagar a sua despesa com pessoal. Isso é proibido pela própria Constituição Federal. E veja que no caso desse não há nem exceção a essa regra. Agora nós vamos falar sobre os princípios orçamentários. Então, os princípios orçamentários, na verdade, eles são regras que vão nortear a elaboração e a execução do orçamento. E o primeiro princípio que a gente vai tratar é o princípio da universalidade. Então, esse princípio ele tem fundamento na Lei 4.320, de 64, e também na Constituição Federal. E ele diz o seguinte, que o orçamento público deve conter todas as receitas e todas as despesas para o exercício financeiro. Então, o orçamento ele tem que ser global no sentido de contemplar tudo aquilo que deverá ser executado ao longo do exercício financeiro. O outro princípio é o princípio da anualidade, ou princípio também conhecido como princípio da periodicidade. Então, de acordo com esse princípio, o orçamento público ele tem vigência para o período de um ano. Nós já vimos que o ano para efeito orçamentário é o exercício financeiro, que começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro. A vigência, de acordo com o nosso Código Civil, o ano civil ele começa exatamente nesse período, e a fundamentação deste princípio está na Lei 4320 de 64
e também na Constituição Federal. O princípio da não afetação da receita, da não afetação da receita de impostos, nós já falamos bastante sobre ele na aula passada, mas basicamente ele já diz aquilo que nós falamos, que é o quê? Que as receitas de impostos elas não podem ser vinculadas nem a fundos, nem a órgãos e nem despesas, salvo as exceções que estão previstas na própria Constituição, como também nós já dissemos, recursos destinados à saúde e à educação são exemplos de vinculação de receitas de impostos. E ainda, como exceção à vinculação das receitas de impostos, a gente colocou aqui em mais detalhes, que é a repartição dos fundos da arrecadação dos impostos, Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, como nós já falamos, o Fundo de Desenvolvimento Regional, do Fundo de Desenvolvimento da Região Norte, e também da Região Nordeste, do Centro-Oeste. Então, tudo isso são previsões que estão na própria Constituição Federal, previsões de exceção à vinculação de impostos, que na verdade são bastante. Mas perceba que nenhuma outra vinculação ela pode ser criada para receitas de impostos que não estejam previstas na nossa Constituição Federal. O princípio da discriminação ou da especialização. Então, a lei orçamentária anual ela não pode consignar dotações globais, para atender despesas genéricas. Então, por exemplo, se você tiver curiosidade de pegar a lei orçamentária anual do seu estado ou do seu município, você vai ver que ele é um documento bastante extenso, às vezes até com milhares de páginas. Por quê? Porque existe um detalhamento de cada receita e de cada despesa que vai ser executada ao longo do exercício. Por que isso? Necessário para dar transparência, obviamente, e também por ser uma exigência de acordo com a nossa Lei 4320 de 64. O princípio da exclusividade, ele diz o seguinte, diz que o orçamento público ele deve contemplar apenas matérias que diz respeito à previsão de receita e à fixação da despesa. Tá? Então, o orçamento público ele não pode conter nada. Por exemplo, se eu quero fazer uma alteração na legislação tributária, eu sou gestor, prefeito municipal, por exemplo, quero fazer uma alteração na legislação tributária. É possível fazer isso na lei orçamentária anual? Não. É possível ter essa previsão na lei de diretriz orçamentária anual, mas não na lei orçamentária anual, ok? Agora, existe uma exceção a essa regra geral, tá? Aqui nós temos a regra geral, que não pode haver nenhuma, digamos assim, nenhuma vinculação, a lei orçamentária não pode tratar de nenhum outro assunto que não seja esse, previsão de receita e fixação de despesa, tá? Essa é a regra geral. Só que a própria lei orçamentária anual, no seu corpo, ela pode trazer duas exceções. A primeira exceção é a autorização para abertura de créditos adicionais suplementares. Então, é muito comum que o ente governamental, quando ele prepara o seu orçamento, lá o Poder Executivo, quando ele prepara o orçamento, tem um artigo lá dizendo que a lei orçamentária anual ela poderá ser suplementada em até 25%, 50%, 30%. É possível isso? É possível, porque existe uma autorização para isso. A própria Constituição ela permite que isso seja feito dessa forma. E esse percentual, Wesley, é definido em lei? Não, é definido na própria lei orçamentária anual, mas nem a Constituição, nem a Lei de Responsabilidade Fiscal, nem a Lei 4320 define esses percentuais. Isso fica a critério do próprio Poder Executivo, em acordo lá com as suas negociações com o Poder Legislativo. E outra exceção é que a Lei Orçamentária Anual ela pode autorizar a contratação de operações de crédito, ou seja, empréstimos, inclusive por antecipação de receita orçamentária. Então, essas são as duas únicas exceções a este princípio, que é o princípio da exclusividade. Princípio da legalidade. Então, percebam que
tanto o plano plurianual quanto a lei de diretrizes orçamentárias, quanto a lei orçamentária anual, são leis, né? São leis no sentido formal e todas elas são de iniciativa do Poder Executivo, não é isso? Então, sendo leis, elas têm que seguir um determinado rito, tem que ter uma certa estrutura, que tudo isso é definido de acordo com as normas, com as leis vigentes. Então, perceba que, por exemplo, a lei orçamentária anual, nós acabamos de ver que existem regras, né, para a sua elaboração, para a fixação da receita, da despesa. A lei de diretriz orçamentária anual, a gente viu que a Constituição ela trata, né, da estrutura, da forma, do que ela tem que conter, e da mesma forma o PPA. Então, tem que seguir realmente ao princípio da legalidade. Princípio do equilíbrio, né? A lei orçamentária anual ela deve assegurar que o valor das despesas fixadas não seja superior ao valor das receitas previstas. Nós já falamos também sobre isso, né? A fundamentação está na lei de responsabilidade fiscal, está, né, nas normas de direito financeiro, e perceba tudo aquilo que nós já falamos, né? A lei orçamentária anual ela não pode nascer deficitária, porque, veja, nascer deficitária significa dizer que a despesa é maior do que a receita. Não é possível isso para a administração pública. Na execução, em muitas vezes isso acontece. Não deveria acontecer, mas acontece, não é verdade? Então esse equilíbrio, esse princípio, ele deve ser seguido desde a concepção do orçamento, da peça orçamentária, até a sua execução final, né, para que os governos eles não fiquem gerando déficits e isso inviabilize a realização de outros programas de governo. Princípio da publicidade. Então, as disposições contidas nas peças orçamentárias, tanto no PPA quanto na LDO e também na Lei Orçamentária Anual, ela só tem validade após a sua publicação oficial, não é isso? E isso garante que as informações orçamentárias estarão disponíveis a todos os interessados, né? Isso tem previsão na Constituição. Esse princípio da publicidade ele tem previsão na Constituição Federal. E aí, gente, a gente começa a observar que o princípio da publicidade ele é um pouco diferente do princípio da transparência, né? Porque o princípio da transparência, a regra é que todos os atos da administração pública elas sejam transparentes, especialmente aqueles relacionados à elaboração e à execução do orçamento público, né? Então, a fundamentação está na Lei de Responsabilidade Fiscal, principalmente nesses dispositivos, né, nesses artigos. Então, por exemplo, a lei de Responsabilidade Fiscal, ela exige que todas as informações sobre a execução orçamentária, seja da receita e da despesa, elas sejam disponibilizadas a toda a sociedade em meio eletrônico de acesso ao público e em tempo real, né? Ou seja, em até 24 horas após o registro contábil. Então, perceba a importância da transparência, não é simplesmente divulgar a lei, mas disponibilizar para a sociedade de como aquele orçamento ele vem sendo executado no dia a dia. Essa informação ela tem que ir ao ar diariamente para que a sociedade tome conhecimento de como o governo está gerindo os recursos públicos. Princípio da gestão orçamentária participativa. É um princípio também muito importante, né? Tem fundamento na Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1. E esse princípio, ele estabelece o seguinte, que ele encontra amparo, como nós já dissemos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo essa lei, né, elas devem ser de iniciativa do Poder Executivo, isso nós já sabemos, mas ela também deve ter a participação popular. Então, perceba que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela garantiu a participação da sociedade na elaboração, né, dos planos, na elaboração do PPA, na elaboração da Lei Orçamentária Anual e também na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, é uma garantia, né, que é dada à sociedade para que ela realmente não exerça, né, o seu papel de cidadão apenas no momento do voto, mas também ao longo da execução
dos orçamentos das políticas públicas. Então agora nós vamos falar sobre receitas e despesas públicas. Então nós já vimos esse quadro anteriormente, né, onde a sociedade e as empresas contribuem para o governo através de impostos, e esse governo vai gastar em benefício da sociedade. E aqui nós estamos incluindo o papel dos tribunais de contas, né, nesse processo de análise das prestações de contas que a gente vai ver mais à frente. Tá? Por enquanto, nós vamos nos deter, vamos falar sobre a receita pública, também conhecida como receita orçamentária. Então, a receita pública ou receita orçamentária compreende todos os ingressos financeiros destinados à cobertura das despesas orçamentárias fixadas, né, na lei orçamentária anual ou em seus créditos. Então, aqui a gente já vai começar a entender que toda a receita ela tem que ser direcionada à execução das despesas, ao pagamento das despesas que estão lá no orçamento, tá? E aí, em relação à estimativa dessa receita, para se estimar essa receita, existem regras, né? A regra está na própria lei 4320 de 64. Ela diz o seguinte: caberá ao órgão de contabilidade ou de arrecadação organizar as demonstrações mensais de receita arrecadada segundo rubricas, ou seja, segundo cada uma das receitas de forma especificada, seja ela de tributo, seja ela de contribuição, seja ela de transferências financeiras, né, transferências governamentais, melhor dizendo, seja receita de operação de crédito ou de alienação de ativo. Então, todas essas receitas, esse acompanhamento, né, ele tem que ser feito de forma mensal, obviamente, justamente para subsidiar a elaboração da estimativa da receita que será colocada na lei orçamentária anual. E a lei de 4320 ainda diz que a estimativa da receita terá por base as demonstrações a que se refere o artigo anterior, ou seja, as demonstrações mensais das receitas, né, arrecadadas nos 3 últimos exercícios. É importante levar em consideração os 3 últimos exercícios para fazer a estimativa da receita na lei orçamentária anual. Pelo menos, bem como as circunstâncias de ordem conjuntural, que possam afetar a produtividade de cada fonte de receita. Gente, olha só como é interessante essa lógica que foi trazida desde 1964. Nós passamos agora por um momento, né, recentemente, por um momento difícil, né, onde se teve crise econômica, né, se tiveram outros fatores que afetaram realmente a arrecadação dos estados, dos municípios e do próprio governo federal. Então, isso faz com que é uma circunstância que também deve ser levada em consideração no momento de projetar a receita, né, que vai ser estimada na lei orçamentária anual. E aqui a gente traz, né, a classificação da receita por natureza, né, por natureza da despesa. Então, nós temos aqui 2 grandes grupos, o grupo das receitas correntes e o grupo das receitas de capital, também conhecido como categoria econômica. Então, aqui eu tenho a categoria econômica da receita, né, que é corrente ou de capital. E dentro de cada uma dessas categorias, nós temos a origem de cada uma dessas receitas. Então, dentro das receitas correntes, nós temos as receitas tributárias, que são os impostos, as taxas e as receitas de contribuições de melhoria. Temos também as receitas de contribuição, as receitas patrimoniais, né? Receita de contribuição, por exemplo, contribuição previdenciária, né, que o Estado, o município ou o governo federal arrecada. É uma receita de contribuição. Receita patrimonial, quando o governo ele aplica e tem rendimentos de aplicação financeira, isso é considerado uma receita patrimonial. Receita agropecuária, como o próprio nome indica, é uma receita da atividade agropecuária, não é tão comum, mas também pode acontecer. Receitas industriais, né, também não é tão comum, mas também pode acontecer. Receitas de serviço, porque o governo ele também presta serviço e muitas vezes cobra por isso.
isso é considerado também uma receita de serviço, tá? Transferências correntes, receita de transferência corrente, as mais comuns. Nós temos o fundo de participação dos municípios, a cota parte do fundo, a cota parte do ICMS, a cota parte do IPVA, são exemplos de transferências, né, que os entes subnacionais recebem para poder realizar suas despesas correntes, para poder custear suas despesas correntes. E também temos outras receitas correntes, né, como exemplo aí, multas de trânsito. Dentro das receitas de capital, nós temos as receitas de operações de crédito, ou seja, receitas de empréstimos. Nós temos as receitas de alienação de bens, quando o governo ele vende algum dos seus bens de capital, como por exemplo, ele fez o leilão de carros que já não lhe servem mais. Isso é considerado uma receita de alienação de bens, né? Uma receita de alienação de ativos. E cabe ressaltar aqui que, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, essas receitas só podem ser aplicadas também em despesa de capital, tá? Salvo exceções previstas na própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Outra receita, receita de amortização de empréstimo. Então, receita de amortização de empréstimo, o que é isso, Wesley? O governo ele também empresta. Quando ele recebe o valor principal desse empréstimo, é contabilizado como receita de amortização de empréstimos. Transferências de capital. Quando o governo recebe uma transferência para aplicar em um bem de capital. E qual a diferença, Wesley, de uma transferência corrente para uma transferência de capital? É a destinação do recurso, né? Então, veja, se um município, por exemplo, ele recebeu o recurso para adquirir ambulâncias, então isso é considerado uma despesa uma transferência de capital, receita de capital, porque vai financiar também uma despesa de capital. E aqui, por fim, outras receitas de capital, né, para contabilizar qualquer uma dessas outras, qualquer receita que não se enquadre com as anteriores, ok? E aqui nós temos as etapas, né, da receita orçamentária. Então, primeiro a gente começa com a previsão na lei orçamentária anual, né, faz a estimativa de acordo com os critérios estabelecidos na Lei 4320, né? Então, é a etapa da previsão. Na sequência, nós temos a etapa do lançamento, que é o momento em que o fisco identifica o contribuinte como devedor do crédito, tá? E depois, quando o contribuinte ele paga, né, o imposto, o governo, aí a gente tem a etapa da arrecadação, e quando esse recurso é disponibilizado nos cofres do Estado, do município ou da própria União, é que a gente tem o que chama de recolhimento, tá? Então, essas são as 4 etapas da execução da receita pública. E aqui um ponto bem importante, né, que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, mais precisamente em seu artigo 8º, parágrafo único, ela diz o seguinte, que os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender o objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele que ocorrer o ingresso. O que é que isso significa? Significa dizer que a gente tem aqueles chamados recursos carimbados, né, como são conhecidos. Então, perceba que, por exemplo, o governo ele tem certas receitas que só podem ser aplicadas na educação, só podem ser aplicadas na saúde, só podem ser aplicadas em uma determinada despesa de capital, né? Então, esse tipo de despesa, ela é vinculada. E aí, esse tipo de receita, melhor dizendo, ela é vinculada a uma determinada despesa. E para isso, né, para fazer o controle dessa vinculação da receita a uma determinada despesa, se criou um mecanismo chamado fonte barra destinação de recursos. Essa fonte de destinação de recursos é um código, né? Um código contábil que vai fazer justamente com que os órgãos de controle, né, os tribunais de contas, as controladorias, elas consigam identificar se houve desvio na utilização daquele recurso, tá? Então, isso é um mecanismo muito importante. Vale a pena a gente ressaltar aqui
que é um mecanismo, digamos assim, que foi há pouco tempo disciplinado, né, pela Secretaria do Tesouro Nacional, e que deve ser observado, e que deve ser analisado, e deve ser entendido, né, por quem executa, né, para evitar o uso indevido de uma determinada receita e uma despesa que não deveria, tá? E também para que os órgãos de controle tenham essa visão e façam as suas auditorias e as suas fiscalizações de uma forma efetiva. Bom, então agora nós vamos falar sobre a despesa pública, ou também como é conhecida, despesa orçamentária. Então, a despesa pública é um processo, né, por meio do qual o governo se utiliza para atender as necessidades da sociedade, da população. Então, tem todo um regramento, que a gente vai tratar sobre ele agora, para saber como é que o governo, através do orçamento público, ele atende às necessidades da sociedade. Então, nós vamos ver aqui a classificação. Nós vimos anteriormente a classificação da receita, né? E agora a gente vai ver a classificação da despesa também por natureza. Tá? Então, essa classificação por natureza, ela representa o quê? Ela diz que a despesa tem duas grandes categorias econômicas: a despesa corrente ou a despesa de capital. Tá? As despesas correntes, elas se subdividem em 3 grupos, né, de despesa. Pode ser despesa com pessoal e encargos, juros e encargos da dívida, ou outras despesas correntes, né? Aqui, por exemplo, nós temos o pagamento de pessoal, está muito evidente, né? Pagamento de pessoal e seus encargos. Aqui, quando o governo ele paga juros, né, de empréstimos que ele fez, contabilizado nessa rubrica juros e encargos da dívida. E aqui nós temos as outras despesas de custeio, de manutenção, despesa com água, energia, telefone, né, despesa com terceirização de mão de obra. Então, todas essas despesas elas são consideradas como outras despesas correntes. E nas despesas de capital, nem todas as despesas de capital é apenas investimento, né? Então, investimento é um exemplo de despesa de capital. Então, se a administração pública ela adquire um veículo, por exemplo, um computador, um terreno ou um prédio, isso aqui, ou constrói um prédio, melhor dizendo, isso é um investimento, tá? Inversão financeira, quando a administração pública ela compra um prédio que já estava constituído, por exemplo, é um exemplo de inversão financeira. E aqui outra despesa de capital é a amortização da dívida. Então veja, quando o governo ele pede emprestado, operação de crédito, ele arrecada a operação de crédito, ele tem que pagar no futuro, não é verdade? Então, quando ele faz esse pagamento, ele paga uma parte de juros e outra parte, que é o principal, ele paga como amortização da dívida. E aqui, deixo como referência, se você quiser depois procurar aí na internet a portaria interministerial número 163, você vai encontrar mais detalhes, né, no maior nível de detalhe, informações sobre a classificação econômica da despesa. É lógico que existe outras classificações, como a classificação por função de governo, que determina a área de atuação, né, onde foi gasto determinado recurso, ou onde foi alocado determinado recurso. Você tem a programação que diz qual é o programa de governo que foi executado, né? Então, você tem outras classificações que você pode depois ver mais a fundo, mas eu diria que, assim, para efeito de execução orçamentária, essas acabam sendo uma das mais importantes, porque aqui é onde o gestor e os órgãos de controle vão entender como, né, quais foram os objetos de gasto que foram realizados através da lei orçamentária anual. A outra função, outra classificação, como eu falei, é a classificação por função e subfunção. Essa classificação ela indica a área, né, a área onde o gasto foi executado, se saúde, educação, habitação, e aí você tem como referência uma outra portaria, no caso agora a portaria 42 de 1999, que ela vai fazer um detalhe das 28 funções e também das subfunções de governo. Agora a gente vai falar sobre os estágios da despesa pública. Então veja que os estágios da despesa pública, em termos quantitativos, é bem maior do que a receita, não é verdade? Então tudo começa na fixação da despesa
na lei orçamentária anual. É o ponto de partida. Daí, existem outras etapas, né? Via de regra, toda despesa deve ser licitada, tá? Mas existem os casos, né, de dispensa, por exemplo, e de inexigibilidade de licitação. Na sequência, nós temos também, em alguns casos, a contratação, a formalização do contrato. Em outros casos, a própria nota de empenho vai servir de contrato. Não necessariamente essas duas etapas sempre existirão. Via de regra, sim, mas muitas vezes pode acontecer, né, de não existir, tá? E aqui a gente chega nas etapas da execução orçamentária propriamente dita. Nós temos a etapa do empenho da despesa, da liquidação da despesa e também na etapa do pagamento, tá? Então, vamos entender a etapa do empenho da despesa como um momento em que a administração pública ela reserva uma parte do orçamento para executar um determinado gasto com um determinado credor que foi previamente contratado ou licitado, ou não, né? Desde que haja uma dispensa ou uma inexigibilidade, por exemplo. Então, o empenho é essa primeira etapa, é uma reserva de orçamento para poder realizar um determinado gasto. A liquidação é a etapa em que o fornecedor ele vai e entrega a mercadoria ou presta o serviço, tá? E aí essa liquidação, a administração pública ela vai receber e vai reconhecer que o fornecedor tem um direito de receber o pagamento. Por isso que a última etapa da despesa orçamentária é o pagamento. Ou seja, na administração pública não existe, né, o que a gente chama de pagamento antecipado, né? Não há que se pagar uma despesa sem que o fornecedor tenha entregue a mercadoria, por exemplo. Isso é proibido pela própria lei 4320 de 1964. E aqui a gente vai ressaltar, vamos falar um pouco mais sobre o que é a nota de empenho, não é? Já que a gente falou que existe o empenho, existe um documento que é denominado nota de empenho. Então a lei de 4320 ela diz o seguinte, que para cada empenho será extraído um documento denominado nota de empenho, que vai indicar o nome do credor. Então, na nota de empenho tem que necessariamente ter o nome do credor, a representação da importância da despesa, a representação e a importância da despesa, né? Bem como a dedução dos saldos da dotação própria. Dedução do saldo da dotação própria. O que isso significa? Olha, que basicamente na nota de empenho você tem que ter todos os detalhes. Quem é o credor? Qual a rubrica orçamentária que vai custear aquela despesa, qual o saldo daquela rubrica antes e após a realização do empenho, né? Qual é o valor que se pretende pagar de acordo com aquilo que foi previamente estabelecido em contrato ou numa dispensa ou inexigibilidade. Então, todas essas informações elas têm que constar nesse documento chamado nota de empenho. Esse documento ele é assinado, né, por uma autoridade chamada ordenador de despesa. E a despesa ela só pode ser gasta se ela for previamente empenhada. Tá? A despesa só pode ser realizada se ela for previamente empenhada. Aqui a gente chega agora o que a gente chama de restos a pagar. Né? Então a gente viu anteriormente que a despesa necessariamente ela passa por todas essas etapas. Tá? Mas digamos que chegou o final do exercício, a despesa alcançou a etapa do empenho, mas ela não foi paga. Só chegou até a etapa do empenho. E não foi paga, isso se transforma em restos a pagar. Tá? Esse restos a pagar, ele pode ser chamado de restos a pagar processado ou restos a pagar não processado. Wesley, o que é que diferencia o restos a pagar não processado do restos a pagar processado? O restos a pagar não processado é quando a despesa alcança apenas essa etapa, ou seja, apenas a etapa do empenho, restos a pagar não processado, certo? Quando a despesa atinge o estágio da liquidação, ou seja,
o estado em que o fornecedor entregou a mercadoria ou prestou o serviço, a gente tem o restos a pagar processado, tá? Então, veja que em ambos os casos não se chegou a pagar, por isso que o nome é restos a pagar. Então, esse foi um mecanismo, né, que foi estabelecido pela Lei 4320 para que os fornecedores eles não ficassem sem receber os recursos, mesmo que o exercício financeiro fosse encerrado, não é verdade? Então, seria muito injusto, né, tanto para o fornecedor e prejudicial para a própria administração pública, se, por exemplo, o fornecedor entregasse a mercadoria e não pudesse mais receber porque terminou o exercício. O princípio da anualidade é ferido aí? Não. O princípio da anualidade se dá no momento em que a despesa ela é empenhada, não é verdade? Já se cumpre ali o princípio da anualidade, porque de acordo com a Lei 4320, pertence ao exercício a receita nele arrecadada e a despesa nele legalmente empenhada. Sendo assim, tudo aquilo que foi executado no ano seguinte, no exercício seguinte, por força também do princípio da anualidade, será despesa do exercício seguinte. Mas essa despesa que foi executada e não foi paga, ela será classificada como restos a pagar. Seja ele restos a pagar processado ou restos a pagar não processado. E aqui cabe a gente trazer um ponto muito importante da Lei de Responsabilidade Fiscal, mais precisamente o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz o seguinte, que é vedado ao titular do poder ou órgão a que se refere o artigo 20. Quem são esses titulares do poder ou órgão a que se refere o artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal? O presidente da República, os governadores, os prefeitos, né? Os presidentes do Senado, da Assembleia Legislativa Estadual ou da Câmara Federal, os deputados, os representantes, né, dos poderes judiciários, do Ministério Público, do próprio Tribunal de Contas. Então, essas são autoridades, né, são os titulares, e a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que esses titulares, eles não podem, nos 2 últimos quadrimestres do seu mandato, contrair a obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele. Ou seja, via de regra, toda despesa que acontecer dentro do exercício tem que ser paga dentro do exercício. Via de regra. Só que existem situações que surgem os chamados restos a pagar, por exemplo. Então, caso a administração pública, caso o gestor, né, os titulares desses poderes e órgãos, venham a deixar restos a pagar para os seus sucessores, eles também têm que deixar disponibilidade de caixa suficiente para cobrir essa dívida. Porque restos a pagar, como a gente viu, de certa forma é uma dívida, especialmente se for restos a pagar processado. Então, necessariamente, tem que haver a previsão, a possibilidade, né, em havendo a possibilidade de deixar restos a pagar, é necessário que se deixe caixa suficiente para pagar aquela despesa, caso elas ocorram nos 4 últimos meses, né, ou 2 últimos quadrimestres, ou melhor dizendo, nos 2 últimos quadrimestres do seu mandato, tá? Então, isso é muito importante, é uma regra que ela é bastante visada, né, pelos órgãos de controle, principalmente os tribunais de contas, justamente para evitar que o gestor, né, o sucessor, ele já pegue uma gestão, digamos assim, endividada. Tá? Por isso, esse cuidado que a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe em relação ao endividamento, nesse caso em especial, em relação aos restos a pagar. E agora nós vamos falar sobre os créditos adicionais. Tá? Então, primeiro nós vamos ver os tipos de créditos e os recursos que financiam esses créditos. Então, nós temos 3 tipos de crédito. Crédito suplementar, o crédito especial e o crédito extraordinário. O crédito suplementar é aquele crédito, né, que ele é criado. Então,
perceba o seguinte, que os dois são adicionais, os três tipos são adicionais. O que é que isso significa? Que ele vai adicionar crédito ao orçamento que foi inicialmente concebido. Então, o orçamento ele nasce, né, com a sua previsão de receitas, com a sua fixação da despesa, mas acontece muitas vezes que ao decorrer dessa execução orçamentária, aquele crédito orçamentário que surgiu na lei orçamentária anual, ele não é suficiente. Por isso que se tem a figura dos créditos adicionais. Como nós já dissemos, eles são de três tipos: suplementares, especiais e extraordinários. Os suplementares servem para reforçar dotações que já surgiram na lei orçamentária anual, ou seja, o orçamento ele já previa um determinado gasto. Por exemplo, eu tinha uma rubrica para aquisição de medicamentos, né? Lá dentro do orçamento eu tinha uma dotação orçamentária para comprar medicamentos. E ao longo do ano essa dotação orçamentária ela foi sendo executada através do empenho, foi sendo consumida e chegou num determinado momento ainda dentro do exercício financeiro que não tinha mais crédito. Ele acabou. Então a administração pública poderá, né, de acordo com o que foi estabelecido na lei orçamentária anual, fazer a chamada suplementação, criar créditos adicionais suplementares. Tá? Então, os créditos especiais, eles servem para criar novos gastos ao orçamento. Ou seja, no caso dos créditos suplementares, nós vimos que anteriormente as dotações elas eram já criadas no orçamento, só que ao longo da execução orçamentária elas foram se esgotando e chegou um determinado momento que não tinha mais crédito orçamentário para poder continuar dentro do exercício realizando aquela despesa. Então, nesse caso aí, há a suplementação, né? A criação de créditos suplementares. No caso dos créditos especiais, né, os créditos especiais é para criar um novo gasto. Então, veja, digamos que no orçamento de um determinado ente governamental não estava prevista um gasto com vale alimentação para os servidores, por exemplo. Aquilo foi implementado ao longo do exercício. Então, numa situação como essa, é necessário que se crie o que chama, né, o crédito adicional especial, porque aquela despesa inicialmente não tinha sido prevista, certo? Então, nesse caso, em ambos os casos, né, tanto nos créditos especiais como nos créditos extraordinários, é necessário que se tenha autorização legislativa, ou seja, é necessário lei para a criação desses dois tipos de crédito. No caso do crédito suplementar, geralmente essa autorização, como nós já vimos anteriormente, ela é prevista na própria lei orçamentária anual, mas é uma previsão legal, está na lei orçamentária anual, já autorizou. Nesse caso, a lei orçamentária anual, no caso do crédito especial, a lei orçamentária anual não pode autorizar, né? Então, esse crédito ele é criado conforme a necessidade ao longo do exercício. E o terceiro tipo de crédito é o crédito especial extraordinário. Como o próprio nome já diz, é para atender uma situação de uma calamidade pública, de uma comoção pública, uma situação, digamos assim, extraordinária, né? Que não dá para esperar o rito legal. Nesse caso, não é necessário uma lei que autorize. O chefe do Poder Executivo ele pode, através de um decreto, por exemplo, abrir o crédito extraordinário, né, através de um decreto, para que a despesa ela possa ser realizada, certo? E agora, nós já falamos sobre os tipos de crédito. Só que, no caso dos créditos especiais e dos créditos especiais e suplementares, nessas duas situações aqui, a gente precisa indicar o recurso, porque a Lei 4320 exige que haja a indicação desses recursos. Quais são
as fontes, digamos assim, né? A gente não chamou de mais de fonte, mas quais são os recursos que darão origem a esses créditos? A anulação total ou parcial de dotação, que é o mais comum, né? Retirar de um local e colocar em outro. As operações de crédito podem ser consideradas também como recurso para abertura de crédito adicional, ou seja, fazer empréstimo, né? E com base nesse empréstimo eu criar um crédito adicional. O superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior. Então, lá na demonstração contábil denominada balanço patrimonial, entre os seus anexos tem um quadro que ele evidencia esse superávit. Caso tenha realmente superávit nas respectivas fontes de recurso, ele poderá ser utilizado para abertura de créditos adicionais, tá? Ou então, caso a administração pública ela, né, tenha o que chama de excesso de arrecadação, esse excesso de arrecadação poderá ser utilizado para criar créditos adicionais, sejam suplementares ou especiais, ok? Bom, nós falamos bastante sobre os instrumentos de planejamento, a elaboração e a execução desses instrumentos de planejamento. Agora, nós vamos falar sobre a prestação de contas, né? Qual o papel dos tribunais de contas, especialmente, nesse processo, né, de prestação de contas daqueles gestores que executam o orçamento público. Então, aqui, primeiro a gente tem que entender que a obrigatoriedade da prestação de contas é uma exigência da nossa Constituição Federal, mais precisamente o artigo 70, parágrafo único da nossa Constituição, exige essa prestação de contas, né, por parte dos gestores. E o que é que essa previsão constitucional ela diz? Que prestará conta qualquer pessoa física ou jurídica, seja ela pública ou privada, que utilize, que arrecade, que guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens ou valores públicos, ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Então, observe que a Constituição ela teve uma preocupação muito grande em basicamente dizer o seguinte: olha, quem utilizar recurso público necessariamente terá que prestar contas dessa utilização. Tá? E quem faz a análise dessa prestação de contas? A quem cabe a análise dessa prestação de contas, né? A Constituição ela também diz, né, quem são os responsáveis por analisar essas contas. Diz o seguinte, que controle externo, né, da administração pública, ela fica a cargo do Congresso Nacional e será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União. Então, a gente observa que já tem dois atores aí nesse controle externo. Sabemos também que existe a figura do controle interno, que também tem essa prerrogativa de acompanhar a execução orçamentária, mas o nosso foco aqui vai ser mostrar para vocês quais são as atribuições desses órgãos de controle, né? Tanto do Legislativo, que no caso aqui é representado pelo Congresso Nacional, e pelo Tribunal de Contas, né? Sendo que nesse texto, obviamente por ser a Constituição um texto constitucional, ela faz referência ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União. Mas cabe a gente lembrar que esse dispositivo ele se replica a nível estadual e municipal. No caso dos estados, cada Tribunal de Contas, né, vai exercer esse papel de controle externo em auxílio, no caso dos estados, ao Poder Legislativo, né, se for o Tribunal de Contas do Estado, ele vai auxiliar o Poder Legislativo. E se esse Tribunal de Contas estadual ele também fiscalizar os municípios, ele vai ser um auxiliar, né, às câmaras municipais. E aqui, cabe ressaltar que essa questão do auxílio não necessariamente significa subordinação, tá? Esse auxílio significa dizer que os tribunais de contas, através dos seus conselhos, né, dos seus conselheiros, dos seus membros, eles vão, né, fazer o julgamento ou apreciação de contas. Vamos já ver a diferença entre julgamento
e apreciação de contas. Mas o papel do Tribunal de Contas é justamente ter esse caráter técnico, né, e contar com o apoio dos seus técnicos, né, dos seus auditores, né, de controle externo, dos seus técnicos de controle externo, seus auxiliares, para poder fazer, digamos assim, esse trabalho mais técnico, esse trabalho mais de investigação, de auditoria, de fiscalização, né, da utilização dos recursos públicos. Feito esse trabalho mais técnico, ele, de certa forma, vai auxiliar, né, o Poder Legislativo. Por exemplo, o Poder Legislativo ele pode solicitar ao Tribunal de Contas que faça uma auditoria específica na área de saneamento público, por exemplo. Aí o Tribunal de Contas não pode se recusar a fazer essa auditoria, porque a Constituição diz que, nesse sentido, nesse aspecto, o Tribunal de Contas ele tem que auxiliar o Poder Legislativo. Ele não pode se furtar dessa competência, né, que é estabelecida pela própria Constituição Federal. Tá? Mas o termo auxílio aqui não significa dizer que haja uma vinculação ou que o Tribunal de Contas seja um órgão do Congresso Nacional ou do Poder Legislativo. Não é isso, tá? A conotação é no sentido de auxílio técnico. E veja, os tribunais de contas, eles fazem o quê? A apreciação das contas prestadas anualmente pelo presidente da República, pelo chefe do Poder Executivo. Da mesma forma, isso se aplica a nível estadual. O Tribunal de Contas vai fazer uma análise das contas do governador, vai emitir um parecer prévio das contas do governador e vai julgar as contas dos administradores. Então, tem outras competências dos tribunais de contas, mas ligados mais a essa questão orçamentária, da análise orçamentária, financeira, patrimonial, nós vamos falar dessas duas análises, dessas duas situações. Uma em que o Tribunal de Contas ele aprecia e outra que ele julga contas. E esse gráfico aqui, ele mostra justamente isso. Então você tem o chefe do Poder Executivo, que faz a sua prestação de contas. Essa prestação de contas, inicialmente, ela passa pelo Tribunal de Contas, a quem compete emitir o que a gente chama de parecer prévio, né? Então, esse parecer prévio é um parecer técnico, elaborado pelos seus pelos técnicos dos tribunais de contas, né? Que são apreciados, né, pelos seus conselheiros, né, pelos seus membros, e depois esse parecer prévio ele é encaminhado para o Poder Legislativo. Veja o seguinte, que no caso das contas do chefe do Poder Executivo, o Tribunal de Contas não julga. Ele emite um parecer prévio. Quem julga é o Poder Legislativo. Por quê? Porque foi o Poder Legislativo que foi diretamente eleito pelo povo, que está julgando as contas do chefe do Poder Executivo, que também foi eleito pelo povo. Então, nesse caso, não compete ao Tribunal de Contas fazer o julgamento, e sim atuar como auxiliar no sentido de emitir esse parecer prévio para a tomada de decisão do Poder Legislativo. No caso das contas dos administradores, que são os auxiliares aqui do chefe do Poder Executivo, aqui nós temos, no caso da União, ministros, secretários, né? No caso dos estados, nós temos os secretários de estado. No caso dos municípios, nós temos os secretários municipais, os dirigentes, né, de órgãos, de fundações, de fundos, de autarquias. Tá? Então, esses sim vão prestar contas para o Tribunal de Contas e, nesse caso, o Tribunal de Contas ele não irá emitir um parecer prévio. Nesse caso, o Tribunal de Contas ele vai julgar as contas dos administradores. Obviamente que o Tribunal de Contas, quando faz esse julgamento, né, ele tem que, ao receber essas contas, analisar e ver que existem impropriedades nessas contas, ele vai dar a ampla defesa para que esses gestores eles possam realmente justificar, né, caso aquela situação tenha alguma justificativa, para que o Tribunal de Contas ele vá efetivamente julgar as contas desses administradores. Então, aqui basicamente nós temos o Tribunal de Contas em um momento atuando como auxiliar do Poder Legislativo quando ele faz e emite o parecer prévio, e em outro momento
nós temos o Tribunal de Contas como um órgão julgador, né, que vai julgar as contas, não só dos secretários, né, mas também dos responsáveis, por exemplo, pelo setor de patrimônio, né, pelo responsável pela licitação. Então, tem um rol de responsáveis que constam nas prestações de contas, que o Tribunal de Contas analisa e, com base nessa análise, nesses documentos, nas demonstrações contábeis, em diversos outros documentos, o Tribunal de Contas ele vai analisar e vai fazer o seu julgamento. Wesley, qual a diferença aqui? Olha, geralmente, nas contas de governo, são analisados aspectos mais ligados à gestão fiscal, à questão do endividamento público, à questão do cumprimento ou não dos limites de gasto com o pessoal, com saúde, com educação. Então, nas contas de governo, né, que são as contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo, são, digamos assim, aspectos mais gerais de finanças, né, de contabilidade, de gestão fiscal. Aqui não, aqui além desses aspectos também, né, de contabilidade e gestão fiscal, são analisados também aspectos relativos às licitações, né, a conduta do gestor em relação ao controle e administração do patrimônio público, dos recursos financeiros, das questões de contratações, né, de licitações, enfim. O Tribunal de Contas ele sempre faz esse papel ligado ao controle, né, seja da execução orçamentária ou de outros pontos, né, que têm relação com a execução orçamentária. Então, muito obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha tido bom proveito nesse curso, né? E acompanhe aqui as nossas redes sociais, acompanhe o nosso YouTube, acompanhe também todo o trabalho, né, que vem sendo feito pela Escola de Contas do Tribunal de Contas, sempre com esse intuito de trazer, né, conteúdos de excelência, conteúdos de qualidade, para você que atua na administração pública ou mesmo para você que não atua, mas que pretende atuar ou simplesmente pretende entender como funciona, né, a gestão dos recursos públicos. Forte abraço e até uma próxima.